Olá, olá, boa tarde. Falar um pouquinho hoje sobre decadência tributária, um assunto bem interessante. Aguardar as pessoas chegarem, começando mais uma Tributa Live. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Um pouquinho atrasado. Quem estiver aqui no YouTube já pode também ir se manifestando, dando olá, para saber quem é que está acompanhando a aula ao vivo aqui no canal do YouTube. Só entrou aqui a nossa amiga no Instagram, Honda, né? Uma marca de carro perfeito, que não quebra. Opa, nosso amigo Marcos. Tudo bom, Marcos? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Marcos aí é nosso colega aí na turma de mentoria, na segunda turma de mentoria, né? Está participando da segunda turma de mentoria, contribuindo muito, nos ajudando muito, certo? Aí com a sua experiência como mestre em direito tributário, né, Marcos? Isso aí. Olá, pessoal. Olá, Jéssica. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começando aí mais uma Tributa Live, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre decadência tributária. Boa tarde. São Caetano do Sul, olá, muito bem, o pessoal está chegando aqui aos pouquinhos. William, boa tarde, William. Opa, botou o Dr. Ricardo aí em laranja. Isso mesmo, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. É uma honra ter todos vocês aqui nessa Tributa Live. A cabeça hoje está um pouquinho cansada, porque eu estou trabalhando num processo aí, em um agravo interno, em um agravo interno contra uma decisão que negou segmento, um agravo em recurso especial, que envolve a venda de um cliente, de um imóvel de um cliente aí, e não esperava receber essa decisão aí de quarta-feira para cá também. Aí estou quebrando a cabeça para poder ver como é que a gente vai dar entrada nesse agravo interno, né? Mas vamos lá. Vamos começar, né? Vamos começar, porque hoje é sexta-feira, as pessoas estão querendo largar mais cedo, né? As pessoas estão querendo chegar em casa mais cedo, né? A semana, graças a Deus, foi uma semana muito produtiva. Hoje a gente vai falar um pouco sobre decadência tributária, pessoal. Eu preparei até alguns slides aqui para mostrar aqui para vocês também. Deixa eu ver aqui. Depoimentos. Onde é que está aqui, Marcelo, os slides? Onde é que está aqui? Ah, slide 1, né? Uhum. Beleza. Aí aqui eu faço a transição. É isso? Aí volta para ele de novo. Volta para o slide 1 de novo. Pronto. E passa assim. Vamos lá. Bem, pessoal, a decadência tributária é uma forma também, certo, de extinção. Obrigado, William. Você está sempre presente também, tá? A decadência tributária é uma das formas de extinção também do crédito tributário, tá? Previsto lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional, tá? A decadência, certo, é a perda do prazo para constituir o crédito tributário. Se lembra que a gente já falou aqui de prescrição. Hoje eu também vou falar poucas coisas sobre prescrição também, para fazer aí uma ligeira diferenciação, tá? Mas prescrição, como o próprio nome já diz, prescrição, já seria o prazo para a propositura da ação. Geralmente, a decadência ocorre antes da propositura da ação, a contar o prazo, certo, de 5 anos previsto nesse artigo 173, inciso 1º. Uma hora vai ser o artigo 173, inciso 1º, outra hora será o artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Tá certo? A gente vai falar dos dois, quando é que se aplica um, quando é que se aplica o outro. Tá certo? Mas a decadência geralmente é antes da propositura da ação. Isso não impede que, por exemplo, em uma execução fiscal, quando a execução fiscal já foi proposta, certo? E você, no decorrer da execução fiscal, você solicita
que a Fazenda traga o processo administrativo e você verifica que demorou mais de 5 anos entre o fato gerador daquele tributo, a data que o cara era para pagar aquele tributo, certo? E a data em que a Fazenda notificou o cliente do lançamento daquele crédito tributário, cobrando a ele dizendo o seguinte: olha, você, fulano de tal, é devedor da Fazenda de um valor X relativo a um imposto tal, referente à legislação número tal. Ele está dando ciência a você de que você é devedor da Fazenda daquele valor e já intimando a você, inclusive, para você fazer o pagamento ou até se defender, se for o caso. Aquilo ali é o lançamento do crédito tributário, de acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, certo? Então, se decorreu mais de 5 anos entre o fato gerador e o lançamento do crédito tributário, e você verificou isso lá na execução mesmo, na esfera judicial, quando o processo administrativo veio, por a decadência também ser um assunto, uma questão de ordem pública que pode ser alegada a qualquer momento, certo? Nas instâncias ordinárias, ou seja, em primeiro e segundo grau, só não pode ser alegado no Tribunal Superior, você poderá alegar decadência também lá, tá certo? E vamos falar um pouco aí sobre, para a gente entender um pouco de decadência, a gente tem que entender um pouco também dos impostos, como é que eles são constituídos, tá? Eu trouxe algumas decisões e a gente vai falar aqui um pouco também dessa questão, quando é que se aplica o artigo 173, inciso 1º do CTN, quando é que se aplica o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, do Código Tributário Nacional. O artigo, por exemplo, o imposto, por exemplo, pode ser constituído de ofício, certo? Alguns impostos são constituídos de ofício. O que é imposto constituído de ofício? A gente aprende isso na faculdade, acha que às vezes não serve para nada, né? Não tem tanta utilidade assim, mas para a questão de prescrição e decadência até. Tá certo? Por isso que é bom a gente conversar um pouco sobre isso. Imposto constituído, imposto de ofício, certo? É aquele que o fisco possui todas as informações, certo? Para efetuar a cobrança daquele imposto, e não precisa do contribuinte para absolutamente nada. O exemplo clássico disso aí é o IPTU. O fisco lá tem o valor venal do imóvel, ele tem lá todas as informações relativas ao proprietário do imóvel, aquele imóvel, e todo ano lá em janeiro chega um carnezinho já com o valor certo, o valor que ele entende que é o certo para você pagar, geralmente lá em fevereiro, em março e tudo mais. Então, o IPTU é um imposto constituído de ofício. O IPVA também é um imposto constituído de ofício. Ou seja, o fisco possui todas as informações, o carro, o modelo do carro, o valor do carro, e você recebe também no começo do ano a cobrança daquele imposto para você efetuar o pagamento. Por ser constituído de ofício, caso você não faça o pagamento, o prazo para a Fazenda constituir o crédito tributário é a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, o primeiro dia do ano seguinte, de acordo com o artigo 173, inciso 1º, do Código Tributário Nacional, que estabelece. Está aparecendo aí para vocês. O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, digamos que seja um IPTU referente ao ano de 2010. Então, o primeiro dia do exercício seguinte seria 1º de janeiro de 2011. Então, 1º de janeiro de 2012, um ano. 1º de janeiro de 2013, 2 anos. 1º de janeiro de 2014. 1º de janeiro de 2015. 1º de janeiro de 2016. Em 1º de janeiro de 2016, teria passado esse prazo de 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Esses são os impostos, certo? Constituídos de ofício, pessoal. Aí eu vi muita gente falando o seguinte, tá?
Isso aí, eu trouxe até as decisões aqui do STJ, tá? Para provar que não é o posicionamento do STJ com relação a isso aí. Aí o pessoal diz o seguinte, se ele tem 5 anos para constituir o crédito tributário, a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte, e nesse caso aí, que eu falei para vocês, terminou aí no ano de 2016, então depois que ele constituir, daqui a 5 anos, até 2016, aí começaria a contar o prazo de prescrição de 5 anos, porque a prescrição começa a contar a partir da Constituição. A decadência é antes da Constituição. É o prazo para ele notificar para você, para dizer que você é devedor e você tem que pagar. Está constituído. Aí eu vi muita gente falando o seguinte, como é imposto de ofício, ele tem aí 5 anos para constituir, e depois que terminar esses 5 anos, aí ele vai ter mais 5 anos para propor ação. Eu vi gente demais aqui nas redes sociais falando isso, gente com muita qualificação, mas não é assim que funciona a regra da decadência. Apesar de ser a partir do 1º dia do exercício seguinte, para ele constituir o crédito tributário, o que é que, por exemplo, o STJ tem entendido com relação ao IPTU? Ele diz o seguinte, olha, no momento em que a prefeitura manda para você o carnê de IPTU, certo? Com todas as informações lá, o valor que você tem que pagar, inclusive a legislação, a data de vencimento e tudo mais, aquele carnê é tido com uma notificação constituindo, quase que não sai, o crédito tributário. Então, a partir do vencimento dali, já estaria contando o prazo de 5 anos de prescrição agora, para a fazenda entrar com ação e cobrar se você, por acaso, não efetuou o pagamento. Então, não é 5 anos para constituir, depois mais 5 anos para entrar com ação, 10 anos a fazenda teria para fazer isso. Não, eu vi pelo menos umas 4 pessoas falando isso, certo? Aí eu trouxe aqui, esse julgamento aí do STJ, aí, certo? Em regime de recurso repetitivo com relação ao IPTU, onde ele diz o seguinte, isso aqui foi uma informação. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo de 5 anos para a prescrição de cobrança judicial de IPTU começa a correr no dia seguinte ao do vencimento. A decisão unânime foi dada em recurso repetitivo. Está aí o RESP 1.641.011 e o RESP 1.658.517. Então, pessoal, entenda isso, tá? Para depois não existir isso até é importante para você, porque se for uma cobrança de IPTU, certo? Uma cobrança de IPTU, você está defendendo uma empresa, numa cobrança de IPTU ou uma pessoa física, né, qualquer. Aí você olha lá, do dia do vencimento daquele tributo, aí tá lá, vence em fevereiro, para o cara pagar. Aí o cara não paga em fevereiro. Aí você conta, bem, se não pagou na data do vencimento, lá em fevereiro, por essa decisão do STJ em repetitivo, dali já estava foi constituído o crédito. Então, dali, quando foi constituído, já começaria o prazo de 5 anos para prescrição, não é mais decadência, certo? Eu estou analisando a decadência com relação ao IPTU, certo? Com relação ao IPTU, falando que é um imposto de ofício e que, de acordo com sendo um imposto de ofício, se aplica a regra do artigo 173, inciso 1º, certo? Começa a contagem do prazo de decadência a partir do 1º dia do exercício seguinte, mas veio o STJ, isso aí é o que a doutrina diz, o que a legislação diz, mas veio o STJ e disse, não, quando a prefeitura te manda, boa tarde Vilma, tudo bem? Vilma também aqui é da mentoria, da segunda turma da mentoria, seja muito bem-vinda, querida. Quando a prefeitura envia o carnê para o contribuinte, aquele carnê já é a notificação, já está constituído o crédito tributário. Já é o lançamento, já é a constituição do crédito tributário. Então, a partir do vencimento daquele carnê, já começa a contar o prazo de 5 anos, já para a fazenda entrar com ação. E foi isso que decidiu o STJ nesses recursos repetitivos aí.
1.641.011, 1.658.000, certo? 517. Então entenda, pessoal, porque às vezes você vai brigar com a prefeitura numa execução de IPTU, ela vai dizer não, ela vai dizer aquele entendimento aí que eu disse que vários colegas estavam dizendo aqui na internet, dizendo o seguinte, dizendo, não, é de ofício o imposto, doutor. Se é de ofício, eu tinha 5 anos para te notificar, para dizer que você tinha que pagar aquilo que você estava devendo à prefeitura. Depois de 5 anos, digamos que ela faltava pouco tempo para completar 5 anos, ela mandou a notificação. Aí depois que ela notificou, ela teria mais 5 anos, porque constituiu ali da notificação, para entrar com a ação, que é o prazo de prescrição. Não. Começa a contar do vencimento do carnê. E se o cara lá pagou parcelado? Se o cara pagou parcelado, aí o STJ entendeu, inclusive nesse julgamento aqui também, que eu estou citando aqui para vocês, se o cara pagou parcelado, a intenção dele foi quando fez o primeiro pagamento do parcelamento. Então aí o que é que conta aí? Aí o STJ, se não me falha a memória nesse julgamento aí, que está me dando aí um pouco de branco, começaria acho que do último, do prazo final desse parcelamento. O cara não pode pagar à vista, o cara não pode pagar... Não. Esse pagamento, ele não pode pagar em 10 vezes o IPTU uma vez só. Eu estou falando de uma vez só. Tá? Mas se o cara pagou uma parcela lá, certo? Então, da data do vencimento da outra parcela, começaria a contar o prazo também de 5 anos para ele propor a ação. Aí a Fazenda estava brigando por causa disso também, nesses recursos especiais. Ele disse, não, mas ele pagou a primeira. Então eu teria que esperar até o final do parcelamento aí do 10º mês, para só a partir dali começar meu prazo para entrar com a ação. Aí o STJ fez, não precisa esperar lá o último mês para fazer isso não. É a partir lá que o cara fez o primeiro pagamento, não fez o segundo, a partir dali já começou a contar o prazo também de 5 anos de decadência com relação a isso. A mesma situação com relação ao IPVA. Sim, da parcela vencida e não paga. Tudo está nesses recursos especiais aí, Marcos. Aí a mesma situação com relação ao IPVA. O IPVA também... Deixa eu ver se está aqui. Certo? Pronto. Esse aqui também é o julgamento do STJ com relação ao IPVA. O IPVA também é de ofício. Ou seja, se o cara não pagar o IPVA relativo aí ao ano de 2022, certo? Pelo artigo 173, inciso 1º, do Código Tributário Nacional, começaria a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte. A partir de janeiro de 2023. Então, de janeiro de 2024, um ano, janeiro de 2025, janeiro de 2026, janeiro de 2027, janeiro de 2028. Se passou, certo, até janeiro de 2028, não cobrou, foi atingido também pela decadência. Aí o STJ fez o mesmo entendimento com relação ao IPTU, ele fez com relação ao IPVA. Deixa eu desligar aqui, que estão ligando para mim de novo aqui, certo? Qual foi o entendimento do STJ com relação ao IPVA? O mesmo do IPTU. Aí ele disse o seguinte, ó, em julgamento de recurso repetitivo, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça deu um novo entendimento para a contagem do prazo de prescrição do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, e firmou a seguinte tese: a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Isso aqui é um RESP 1.320.825. Também em regime de recurso repetitivo, ou seja, o mesmo entendimento para o IPTU foi o mesmo entendimento com relação ao IPVA. Apesar de ser de ofício e pelo 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional, começar o prazo a partir do primeiro dia do exercício seguinte, o STJ entendeu que não é do primeiro dia do exercício seguinte. Quando o contribuinte recebe
o carnê lá com o vencimento do IPVA, aquilo já é a notificação, já é a constituição do crédito tributário. E a partir do vencimento, se não for pago, certo? Já começa a contar o prazo de 5 anos para propor a ação, porque já está constituído. No momento que o contribuinte recebe o carnê, já existe a constituição do crédito tributário e a partir daí já começa o prazo para prescrição, ou seja, ação, prescrição, propor a ação, certo? Então eu estou falando isso aqui para vocês, pessoal, por quê? Eu fiz questão de trazer esse julgamento, fazer esses slides, tá? Que para mim é mais fácil até ficar falando sem ficar olhando slides, tá? Porque eu vi muita gente mesmo, até fiquei, eu digo, nossa, essa pessoa aí é uma pessoa renomada também, que dá aula e tudo mais, dizendo que o prazo não é de ofício. A de ofício é o primeiro dia do exercício seguinte. Então, é 5 anos para constituir e depois de constituir, mais 5 anos para propor ação. Então, o cara tem 10. Que danado de prazo é esse? Eu digo, o STJ há tempo que ele já mudou isso. Aí fui relembrar esses julgamentos aí de repetitivo, aí vi que não, o STJ não é 5 mais 5, 10 não. É do data do vencimento do carnê. O cara mandou o carnê, constituiu o crédito. Não tem nem decadência com ela. Porque no momento que ele manda o carnê, aquilo já serve como uma notificação. A partir dali já começa o prazo para propor ação. Aí já vai o prazo de prescrição, que não tem nada a ver com decadência. Isso em impostos constituídos de ofício. Mas tem impostos que não são constituídos de ofício. São os impostos por homologação. E o que são impostos por homologação? São aqueles impostos em que o fisco atribui ao contribuinte a prerrogativa, certo, de calcular o imposto, informar no sistema do fisco, certo, o quanto que ele tem que pagar daquele imposto e já efetuar o pagamento, certo? Então, isso é um imposto de homologação, certo? Constituído por homologação. O fisco atribui agora ao contribuinte, certo? Ele não tem as informações todas relacionadas para que ele próprio possa constituir aquela cobrança, tá? Então ele precisa que o contribuinte alimente o sistema dele, diga o quanto que ele tem que pagar de imposto naquele mês e já efetue o pagamento. Então a regra, quando o imposto é por homologação, já não é do 173, inciso 1º, certo? A regra de decadência já será do artigo 150, parágrafo 4º. Aqui é o seguinte, tá? O contribuinte fez a declaração e pagou aquilo que ele entende, que ele colocou lá na declaração dele, só que às vezes o contribuinte diz que tem que pagar, que constituiu uma determinada renda, tem que pagar um determinado valor e ele omite informações do fisco, né? Ele não declara tudo. Então o fisco tem 5 anos, tá? Esse é um prazo decadencial, a partir da data em que ele diz que tem que pagar o imposto e faz um pagamento, certo? Ele fez um pagamento para homologar aquele pagamento que o contribuinte fez, tá? Da data lá do vencimento do fato gerador. Eu digo que eu tenho que pagar R$1.000, por exemplo, de imposto de renda. No dia do vencimento eu pago os R$1.000, o fisco terá 5 anos a partir do vencimento para homologar aquele pagamento. Informar se aquele pagamento é o correto ou não, porque eu posso ter omitido receitas com relação a isso aí, tá certo? Então esse prazo começa do vencimento, do fato gerador, certo? Do pagamento que ele fez, tá certo? Que o fisco durante esse prazo, em 5 anos, ele não fizer absolutamente nada, tacitamente ele terá homologado, certo? Esse pagamento que o contribuinte fez. Então esse prazo de decadência de 5 anos conta lá do pagamento que o contribuinte fez, ok? Essa seria a regra no imposto por homologação. A gente estava estudando nos impostos de ofício. Por homologação se aplica o artigo 150, parágrafo 4º, que diz o seguinte: se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, no imposto por homologação, eu digo para o fisco que eu tenho que pagar X de PIS e COFINS. Na data do vencimento, eu pago o valor que eu declarei. Se eu paguei, o fisco tem 5 anos, isso é um prazo decadencial do fato gerador, ou seja, do vencimento lá, do fato gerador daquele tributo, para dizer se o que eu paguei ou não paguei está correto ou não. Agora, se eu fiz uma declaração para o fisco e disse que tenho que pagar X de um determinado imposto e no vencimento eu não pago nada, certo? Não pago nada, aí o fisco não tem o que homologar. Ele vai homologar o quê? Se eu disse que ia pagar um valor e não paguei nada, ele não tem o que homologar, porque não houve pagamento. Aí eu entendo, certo, que não seria mais a regra da decadência. Eu vi muita gente dizendo, não, aí seria decadência, tal. Eu entendo que aí se aplicaria no caso aqui, certo? Essa redação dessa súmula aqui, 436 do STJ, que diz o seguinte: a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. O fisco vai fazer o quê, cara? Para você não precisa nem de processo administrativo te intimando para fazer defesa. Isso é um posicionamento unânime do judiciário com relação a essa súmula 436. Porque se eu digo que tenho que pagar R$1.000 de PIS e COFINS naquele mês e não faço pagamento de nada, eu vou ser intimado para apresentar defesa de que se eu próprio fui eu que disse que iria pagar R$1.000 de PIS e COFINS e não paguei nada. Então, no momento que eu disse que tinha que pagar, não paguei, a partir dali já está constituído o crédito, já começaria a contar o prazo já de 5 anos de prescrição para a Fazenda propor ação, de acordo com a súmula 436. Interessante ler de novo, para você fixar. Então, a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito. Ou seja, no momento que eu entreguei, não paguei, constitui o crédito, não tem prazo de decadência nenhum. Dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Então, essa súmula 436 é muito utilizada, certo? Inclusive pela gente, quando a gente quer alegar prescrição. Porque eu vou dizer assim, às vezes eu pego um processo, a aula hoje é decadência, mas eu estou fazendo aqui a diferença para vocês. Quando é que se aplica o artigo 173, inciso 1º? Nos casos dos impostos constituídos de ofício. O lançamento constituído, não, o nome não é nem constituído, lançamento de ofício. Quando o lançamento for de ofício, certo? Aí se aplica, que é IPTU, IPVA, se aplica a redação do artigo 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Mas quando o lançamento é por homologação, aí se aplica a redação do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Ou seja, o contribuinte declarou que eu tenho que pagar R$1.000 de imposto de renda e paguei os R$1.000. Então, a partir do pagamento ali no vencimento, o fisco tem 5 anos, é um prazo decadencial para dizer se o que eu paguei é certo ou não. Porém, eu declarei e não paguei nada, o fisco não tem o que homologar. E não aplica-se, no caso, nem a regra do 173, inciso 1º, e nem a regra do artigo 150, parágrafo 4º. Aí se aplica a súmula 436 do STJ, que diz que declarado e não pago está constituído o crédito. A partir dali começou a ocorrer o prazo de prescrição, pessoal. Então, hoje, a gente usa muito, tá, essa questão da decadência em processos mais administrativos. Tá? Não que isso esteja impedido, nós estejamos impedidos de alegar também a decadência lá no processo de execução fiscal. Agora, para isso, eu tenho que olhar o processo administrativo, porque a execução fiscal é muito simples. A petição de execução fiscal é uma folha só. É o nome do devedor, o requerimento para citação para que ele pague lá
no prazo legal ou no mês bens a penhora, é uma folha só. E a CDA é um resumo daquela cobrança. É uma certidão, ou seja, um resumo. Só tem o número do processo administrativo, a data de inscrição, um bocado de legislação, certo? O valor bruto que está sendo cobrado lá, o nome do devedor. Só tem um resumo, não tem essas informações todas, né? Não precisa nem ter o detalhamento todo, às vezes tem, mas nem precisa ter o detalhamento mês a mês do que se refere àquela cobrança. Então, para eu poder saber, já num processo judicial, se houve a decadência ou não, eu posso, ou nós próprios, solicitarmos na repartição competente o processo administrativo e já juntar lá, o que eu não faço, geralmente eu não faço isso, eu peço pelo artigo 41 da Lei 6830, que diz que a repartição tem que guardar esse processo administrativo enquanto perdurar a cobrança. E o juiz, certo, pode requisitar a cópia desse processo administrativo, quando então a administração é obrigada a juntar no processo. Tá? A gente faz esse requerimento quando o processo administrativo junta, chega que deu origem àquela cobrança no processo. A primeira coisa que você tem que olhar é do fato gerador daquele tributo, ou seja, quando surgiu aquele tributo, até a data em que consta lá no processo administrativo, porque isso tem que estar lá, certo? Que o contribuinte foi notificado que estava devendo aquele tributo. Decorreu o prazo de 5 anos, tá certo? Se tiver decorrido o prazo de 5 anos, houve a decadência. E por a decadência ser uma matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer momento pelo juiz nas instâncias ordinárias, eu posso alegar também lá na esfera judicial, certo? Inclusive, pessoal, acontece muito, tá? Aí vai me surgindo as ideias aqui, né? Acontece muito de um contribuinte fazer um parcelamento de um débito, certo? Que já houve a decadência, ou seja, já decorreu mais de 5 anos do fato gerador daquele tributo. Se o contribuinte fez um parcelamento de algo que já não existia no mundo jurídico, porque pelo artigo 156 a decadência e a prescrição extingue o crédito tributário, se já era extinto, quando eu fiz parcelamento de algo que já era extinto, esse parcelamento é inexistente. Tá? Isso já tem decisões e mais decisões, inclusive em regime de recurso repetitivo do STJ, falando sobre isso. Então, se você pagou algo que era inexistente, você tem direito de pedir a repetição do indébito disso aí. Então, duas coisas que a gente alega muito em processos, tá? Como forma de extinção do crédito tributário. Foi o assunto, acho que da última Tributa Live, prescrição. Eu já falei para vocês nesses dias todinhos aí de prescrição intercorrente, a prescrição do artigo 174, a prescrição do redirecionamento da dívida da empresa, certo? Para os donos da empresa. E hoje eu estou falando um pouco para vocês de decadência. Decadência, tá certo? É o direito de constituir o crédito tributário. Por exemplo, eu peguei um processo administrativo que o fisco estava cobrando, por exemplo, no ano de 2017, ele chegou na empresa e pediu que a empresa trouxesse toda a documentação de todos era uma construtora, de todos os trabalhadores que tinham trabalhado lá, certo? Nessa empresa, numa determinada obra que ele foi fiscalizar, e o comprovante do recolhimento dessas contribuições previdenciárias desses trabalhadores. Só que essa obra, os trabalhadores que trabalharam nessa obra, trabalharam 10 anos antes, certo? Ele chegou lá na empresa em 2000, por exemplo, em 2017, e disse, olha, você vai me trazer aqui o comprovante de todo mundo que trabalhou nessa determinada licitação no ano de 2007, certo? Aí a empresa, o que a empresa fez? A empresa não apresentou esse documento, porque já faz 10 anos isso aí, o fisco chegou agora pedindo, traga todo mundo que trabalhou nessa licitação no ano de 2007 e os comprovantes do recolhimento das contribuições previdenciárias de todo esse pessoal que trabalhou nessa obra. Aí a empresa disse, olha, eu não vou juntar isso porque já faz 10 anos, não tenho nenhuma obrigação de guardar isso por tanto tempo, né? Eu tenho uma obrigação pelo prazo de prescrição de 5 anos e tudo mais. Aí o que é que aconteceu? Aí a empresa não apresentou. Aí o auditor aplicou uma multa por ela não ter. O auto de infração foi relativo à multa por ela não ter apresentado o documento solicitado lá pelo auditor fiscal. Aí a gente alegou decadência, porque disse, olha, mesmo que se ela tivesse apresentado os documentos
ele não poderia efetuar a cobrança, porque ele solicitou, certo, o comprovante do recolhimento das contribuições previdenciárias das pessoas de 10 anos atrás, certo? Mesmo se ela apresentasse esses documentos, a cobrança era inexistente, mesmo se não tivesse comprovante de nada. Por quê? Porque já tinha decorrido mais de 5 anos do fato gerador lá dessa cobrança, tá certo? Então ele não podia sequer efetuar. Houve a decadência. A decadência, geralmente, na grande maioria dos casos, é alegada em processos administrativos, antes da esfera judicial. Como falei, não impede que já na esfera judicial você peça o processo administrativo, você veja lá também que houve essa diferença desse prazo de 5 anos, do fato gerador até a data que ele mandou a carta dizendo que o cara era devedor, tá? E você alegue lá. Mas o importante, pessoal, é que vocês façam essa pesquisa em relação a cada tipo de imposto, tá certo? Porque como eu falei para vocês, tá? Eu dei o exemplo hoje aqui de IPTU, de IPVA e de impostos por homologação, que são a grande maioria dos impostos, tá certo? Mas o que é que eu disse para vocês? Apesar de impostos de ofício, como IPTU e IPVA, se o cara não pagou esse ano, começa a contar o prazo a partir do primeiro dia do exercício seguinte, o que é que o STJ entende com relação a cada imposto? Então é isso que vai resolver a tua situação, porque apesar da legislação dizer vai começar do primeiro dia do exercício seguinte, veio o STJ e disse não. O que constitui é quando ele manda o carnê. Mandou o carnê, constituiu. A partir dali do vencimento, começa o prazo já para a propoação de 5 anos. Então, porque o fisco vai entrar por aí, para provar que não houve decadência, não houve nada, aí você vem com a decisão do STJ em regime de recurso repetitivo, que vincula todo o judiciário e derruba isso. Então, cada imposto tem uma data de prescrição, de decadência inicial, tá? Começa de quando? Começa lá do fato gerador, pelo 150, parágrafo 4º, que o cara diz que tem que pagar R$1.000 de imposto de renda e faz o pagamento, aí o fisco tem 5 anos para homologar, isso é um prazo decadencial, certo? Ou começa lá do primeiro dia do exercício seguinte, se o cara tem um imposto de ofício. Cada imposto tem um prazo inicial diferente, tá certo? Então você tem que saber qual é o imposto relativo àquela cobrança. Faz uma pesquisazinha, qual é a decisão do STJ com relação à decadência desse imposto? Começa o prazo a partir de quando? É assim que a gente faz, tá certo? Cada tipo de imposto, em cada ação que eu faço uma defesa, eu faço uma pesquisa diferente para ver se já houve um entendimento diferente, se já houve uma mudança. Aí quando a gente vai encontrando essas decisões, a gente vai jogando lá nas defesas dos nossos clientes. Amigos, queridos amigos, ficou alguma dúvida com relação à decadência? Os colegas aí do YouTube, aí, que eu estou vendo o Dr. Marcos, a doutora Vilma, que são alunos da segunda mentoria, tá? Uma turma excelente, ver essa turma da segunda mentoria, pessoal. Não é porque o pessoal está aqui, não. Tá certo? Eu estou vendo as pessoas aqui chegando, Marcos. Ficou alguma dúvida com relação a esse assunto de hoje, com relação à decadência? Tá? Veja que eu estou falando muito dessas formas de extinção do crédito tributário. A gente já falou muito de prescrição aqui. Hoje a aula foi só relativa à decadência, que também é uma forma de extinção do crédito tributário. Tá? Eu não estou vendo ninguém se manifestando. Eu acho que está todo mundo muito caladinho. Acho que está todo mundo entendendo muito bem aí a aula relativa à decadência. Tá? Marcos disse aqui está claro. Obrigado. Bem, meus amigos, eu quero aproveitar que vocês estão aqui, Marcos, Vilma, que fazem parte aí da segunda turma da mentoria, certo? Que aí nós já estamos, acho que na 4ª ou 5ª aula, não me lembro mais, já perdi as contas, tá? Fale um pouquinho aí o que é que vocês estão achando da mentoria, como é que está sendo a mentoria aí para vocês, né? Oh, Delmo, sempre top, doutor. Muito obrigado, Delmo. O que é que Marco perguntou? Uma vez feito o parcelamento de crédito decaído, eu posso arguir o quê? Isso na esfera administrativa? Pode, você pode pedir, fazer esse pedido na esfera administrativa, sim, certo? Se for negado, você vai para a judicial.
você vai para a judicial. Mas tudo que você pagou, que foi de forma indevida por ser inexistente, certo? Aí você pode pedir a repetição do indébito disso aí, tá? Isso aí é pacífico já na jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, ok? Então veja, pessoal, Marcos está falando aqui da mentoria, ele está dizendo que está excelente, que surpreendeu a expectativa dele, tá? Eu quero convidar vocês, eu estou muito voltado agora também a essa questão da mentoria, eu estou gostando demais de ser mentor de vários colegas aí, colegas tão qualificados aí, como o Marcos aí, que é mestre também no direito tributário, está participando da segunda mentoria, mas na mentoria não tem só pessoas com mestrado, pós-graduação, como tem agora, tem pessoas também do zero no direito tributário, e todas estão aprendendo do mesmo jeito. São mais de 6 encontros, pessoal, de 5 horas cada encontro ou mais. Semana passada tivemos 11 horas de mentoria, tá certo? 2 dias praticamente seguidos aí de mentoria, só estudando a prática tributária, que é totalmente diferente da teoria. Totalmente diferente. Numa mentoria dessa de uns 40 dias, 45 dias, você aprende muito mais, não tenha dúvida, né? Totalmente diferente. Você aprende o que você não aprendeu em 5 anos de faculdade, você aprende o que não aprendeu numa pós-graduação, você aprende o que não aprendeu em um mestrado, porque é só aquilo que é prática. A prática, olha, hoje, como estou falando para vocês, olha, o que é que a legislação está dizendo aqui? Como é que começa o prazo? A partir do primeiro dia do exercício seguinte. Vem o STJ, o que é que ele diz? É do primeiro dia do exercício seguinte? Não, é da data do vencimento lá do carnê. Totalmente diferente. Você tem que saber isso para você derrubar a cobrança. Antes de chegar aqui com vocês, que eu estava fazendo esse prazo, eu estava estudando, gente, isso aqui é interessante até falar para vocês, estava estudando 2 processos movidos contra um determinado prefeito do interior aqui do estado de Pernambuco, onde o advogado desse processo foi meu aluno. Pense num cara que ganha dinheiro, esse cara aí, sabe cobrar bem. Aí ele disse, Ricardo, o pessoal está querendo fazer, era um débito de 3 milhões e pouco em um processo, o outro débito era 1 milhão 200 e pouco em outro processo. Aí ele ligou para mim, Ricardo, posso te mandar para você dar uma olhadinha nesses processos aí? Ele manda, quer fazer uma parceria, tu faz a defesa para mim, não sei o que, a gente faz junto, não sei o que. Aí eu digo, eu tenho parcerias com colegas em todo o Brasil, viu? Aí até deixo aqui também para vocês aí essa dica também, tá? O que é que a gente faz? A gente faz a parceria, divide 50% dos honorários, eu faço toda essa parte aí de intelectual das petições e os caras impulsionam lá. Impulsionam, despacho com o juiz, eu oriento, ele despacha lá, a gente faz uma parte e ele faz a outra. Aí ele diz, vamos fazer um negócio. Quando ele mandou o processo, ele disse, vê se é interessante ele fazer esse parcelamento, que estão precisando. Quando eu olhei, meu amigo, mas tinha tanta irregularidade nesses processos. Primeiro tinha uma decadência, porque era um processo administrativo lá do Tribunal de Contas, tá? Aí da data lá do final do processo administrativo também, certo? Até a data lá da constituição da CDA já havia decorrido mais 5 anos. Além dessa questão, teve a questão da prescrição, porque deram entrada na ação, o juiz deu despacho, interrompendo o prazo de prescrição, e demorou mais de 5 anos do despacho do juiz para poder citar o cara, piorar bem do cara, movimentar o processo. Já houve a prescrição. E além disso, aí ainda houve uma prescrição também intercorrente dentro do processo. Olha, era uma causa atrás da outra para a gente poder matar o processo. Eu digo, olha, meu amigo, eu sou o primeiro que estimulo o parcelamento, mas um parcelamento. 2 casos totalmente mortos. O cara está morto lá. A Fazenda nem foi intimada 300 vezes. No outro processo, a Fazenda requereu o Bacen. O Bacen foi negativo, ela foi intimada em seguida para falar, pediu lá a suspensão do processo, o processo ficou parado. Aí, pela decisão do STJ, é da primeira data da ciência que ela descobriu que o cara não tinha bens, que eu já tenho tributalagem falando isso, ou seja, paralisou tudo. O processo ficou lá 7 anos parado, morreu, o cara vai passar lá 1 milhão. Eu digo, ó, diz pro cara lá não pagar 1 milhão e pouco, 3 não paga, diz pra ele pagar uns 100, 200 mil pra gente aí, que a gente derruba isso aí dele rapidinho. Aí a gente divide isso aí, o cara ficou todo animado nisso aí, aí vai falar com ele lá, mas consegue mesmo, olha, a gente não pode prometer nada. Judiciário, a gente espera de tudo, mas conversa com ele lá, cara, que a gente faz. Então, é isso, gente, é isso. É que vocês têm que enxergar
E o que é que vai te mostrar um negócio como esse? É um mentor, é quem já chegou, aonde você quer chegar um dia, certo? Faculdade nenhuma, olha, você pode fazer o que for, não vai te ensinar isso. É só o dia a dia da gente aqui, aprendendo, apanhando, ganhando, perdendo. É assim que a gente faz. Então, se você pode ter 50% do seu caminho adiantado, você pode chegar muito mais rápido onde você quer, porque você não faz uma mentoria, porque você não faz o que o Marcos está fazendo aqui, que a Vilma está fazendo aqui, certo? Que estão participando da mentoria, ou seja, estão aprendendo bastante e já estão também aí já no próximo nível, já estão num nível muito diferente. Então eu estou deixando o link aqui para vocês, porque essa mentoria, como as pessoas que estão fazendo aqui pagaram, isso aqui eu peço até vênias a eles por causa disso, porque eles pagaram um preço totalmente diferente, eles pagaram R$ 1.997, mas a gente está, certo, querendo que mais pessoas possam participar dessa mentoria, porque pense em algo que é prazeroso, é cansativo, certo? A turma descarrega nas perguntas, mas faz parte, não é? Mas é algo que me faz muito bem, eu chego em casa muito feliz em cada mentoria que eu participo, tá? Então eles pagaram R$ 1.997, se vocês adquirirem um curso que vocês vão ter acesso a um ano, que custa R$ 1.497, ou seja, R$ 500 de desconto, certo? Um curso de mais de 44 horas, tá? Que você pode ver e rever várias vezes. Vocês já estarão automaticamente matriculados na terceira turma da mentoria, que já está se formando, e eu quero concluir com pelo menos 10 alunos. Essa turma tem 7. A próxima, no máximo 10. Tá certo? Então o pessoal está aqui puxando um pouquinho o saco do professor, né? Falando muito bem da mentoria. Só as dicas da mentoria já valem o investimento. Só tem hora para começar, mas muito aprendizado. O que é que então, Vilma falou também? Doutor Ricardo tem uma ótima didática. Muito obrigado, pessoal. Então, gente, aproveita, pessoal. Aproveita. Tá certo? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Uma vez parcelado o crédito tributário decaído, houve confissão e que não seria mais possível declarar. É porque está peraí, agora eu vi. Mas uma vez parcelado o crédito tributário decaído, houve confissão e que não seria mais possível declarar como sendo decaído a constituição desse crédito. Não, Marcos. Se por exemplo, está decaído, decaiu, independentemente do parcelamento, tá certo? Então, isso aí não importa que se você assinou a confissão, por causa da confissão, aí já não é mais decadência, não. Já houve a decadência, certo? Isso, inclusive, é uma situação irrenunciável pelo contribuinte. Ele não pode dizer, não, mas eu renunciei no momento que eu assinei uma confissão de dívida. Não. Pela decisão do STJ em regime de recurso repetitivo, se o débito foi atingido pela decadência ou pela prescrição, é uma questão irrenunciável. Deve ser morta de imediato, certo? Você deve pedir a restituição de imediato. Se não conseguir administrativamente, vai para a esfera judicial, tá? E deve ser feito. Ok, meus amigos? Então, com isso, a gente está encerrando a Tributa Live. A gente está encerrando a Tributa Live de hoje, tá? Tá aqui o link para vocês entrarem aí adquirindo o nosso curso de 1.497. Pode ser parcelado em até 12 vezes. Você tem aí acesso a um ano a esse curso, tá? Material muito farto. Vai ter acesso aos PDFs de todos os meus livros também. Várias aulas nossas com relação a isso. Um curso de execuções completo dentro desse próprio curso aí também, tá certo? Como bônus. E como bônus maior, para mim, a cereja do bolo será estar comigo em 6 encontros de 5 horas, onde a gente vai falar só sobre o filé, aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso no direito tributário. Por exemplo, no curso eu tenho em torno de 11 ou 12 teses, ou 13 teses, eu nem me lembro mais, tá? Eu só falo com o pessoal da mentoria sobre 5, gente. É essas 5 aí que está o X da questão. Aprenda a trabalhar nessas 5 e o dinheiro vai estar sempre girando aí na questão aí da sua advocacia tributária. Ok? Com mentoria pelo valor anunciado. Sim, Lucila. Tá o link aí, né? Tá, Marcelo? Tá o link aí. Ficou até o dia 25, tá certo?
dia 25/5 foi o último dia. Porém, graças a Deus, algumas pessoas entraram, ainda tem vaga, tá certo? Então, por isso que a gente ainda está deixando lá para você participar da mentoria. Olha, vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida por um preço aí muito pequenininho, viu? Muito pequenininho. Na minha cabeça, a mentoria que eu estou falando para o pessoal aqui, Marcos está aqui, a Vilma está aqui, pode confirmar, vale R$10.000. Para mim, você pergunta, qual seria o preço justo dessa mentoria? Eu diria aí, para mim, em torno aí, eu estou oferecendo um trabalho com tudo que envolve em torno de R$10.000. Esse crédito vai chegar muito rapidamente na vida de vocês se vocês fizerem o que eu ensino lá, tá certo? E você está podendo adquirir isso aí pelo valor do curso, de R$1.497, tá? Mas vai ficar só até agora, até o final desse mês no máximo, porque em junho já começa a terceira turma da mentoria. Eu estou precisando terminar com esse pessoal aí da segunda, que é um pessoal aí muito gente boa mesmo, tá? Para depois começar a terceira. Então, no máximo, na primeira quinzena aí de junho, a gente começa aí a terceira turma, ok? Gente, muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus. E já tem Tributa Live para a segunda? Sim. Qual é o tema? Eu não sei o tema. Eu sei que você o Tributa Live. A turma que escolhe o tema para mim. Pode negócio dele? Qual é aqui? Passo a passo de como proceder após citação em execução fiscal. Pronto. Marco. Opa, coisa boa. Qual aquele caso que você tinha renunciado foi? Que eu dei a dica para você ali. Volta lá, Marco. Conversa com ele de novo. Diz que você vai fazer a gestão do passivo dele. Foi esse caso aí que Marco está dizendo aqui que conseguiu o caso, que comentei na mentoria. Acho que foi esse. Foi esse caso aí, Marcos? Diz aí. Diz só sim ou não. Amém. Pronto. Fala aí, homem. Diz aí sim ou não. Tu não quer dizer que para ganhar dinheiro não, é? A gente corre, ele disse só amém. Parabéns, Marcos, parabéns, você merece, tá? Você merece. Gente, muito obrigado. Isso, pronto, valeu, cara, valeu. Já pagou a mentoria, não pagou? Bota aí, pagou a mentoria ou não pagou? De ontem para hoje, aí vai surgir ainda muito mais, se Deus quiser. Gente, tá vendo? Ó? Esse é exemplo, cara. Uma dica que eu dei pro colega aqui, uma dica, que ele disse, olha, cara, vai lá, faz a gestão do passivo tributário dele, mesmo que você não precise atuar, você tá trabalhando, você tá lá cuidando daquelas execuções, você tá dando uma noite de sono para ele, você tá trabalhando. Isso quando você precisar agir, você vai agir, mas se você não precisar agir agora, não precisa. Fica só acompanhando. É assim que a gente faz. Às vezes o silêncio é a melhor ação, entendeu? Então, olha, estamos juntos, pagou e sobrou. Ou seja, eu ia dizer o que você ganhou aqui, que você contou lá na mentoria, mas não vou contar aqui não, viu? Ok, meus amigos, muito obrigado, fiquem todos com Deus, dá certo? Fiquei feliz por você hoje, viu? Isso me faz uma pessoa melhor, vendo um depoimento como esse. Muito obrigado, gente, fica todo mundo com Deus e até a próxima Tributa Live. Que coisa boa.